O que você vai fazer diferente em 2023? Irmã Didi, uma das frases mais comuns dessa época do ano é Ano Novo, Vida Nova. Quantas vezes nós usamos essa expressão, irmão Benhu? Mas a grande verdade é que nem sempre esta expressão se torna uma realidade na nossa jornada no ano que vai começar. A grande pergunta, Carol, que a gente precisa muitas vezes fazer é: como faço para mudar a minha vida no próximo ano? Talvez seja essa a pergunta que muitos de nós estamos fazendo a essa altura. E um dos pontos mais importantes que nós precisamos entender sobre isso, Hamilton, é que mudança, irmã Edna, é uma coisa que nunca vai deixar de acontecer. A nossa vida, a nossa história, a nossa jornada está, Léo, numa constante mudança. Constantemente nós estamos mudando. Constantemente a nossa vida está mudando. Seja a nossa fisionomia, seja a nossa forma de ser, de agir. A grande questão, meus irmãos, nessa noite, é que nós precisamos parar e meditar como eu posso viver um 2023 repleto de mudanças que serão significativas na minha vida com Deus, na minha vida com a minha família, na minha vida com o próximo, na minha vida. Quando a gente fala de um mundo repleto de mudanças, tudo está mudando. A gente olha ao nosso redor, por exemplo, a questão da digitalização dos processos. Tantas coisas que antes nós usávamos papel, ida presencial. Se talvez você já aderiu à digitalização bancária, por exemplo, se eu perguntasse a você qual foi a última vez que você foi numa agência de banco, aí você diz assim: pastor, eu nem lembro. Porque os processos estão mudando. Agora, isso é tão rápido e tão veloz que às vezes se torna até cansativo para nós, Camila. Outro dia estava lendo uma matéria que um dos grandes desafios de qualquer área profissional, e muitas profissões vão desaparecer, outras já desapareceram. Quem é mais antigo aqui lembra e fez até curso de datilografia, datilógrafo, né? Uma profissão que de alguma forma foi engolida pelo tempo, e outras mais. Mas estas mudanças vão acontecendo com tanta rapidez, Aleph, que às vezes a gente fala assim: acho que eu estou cansado de mudar, acho que eu estou cansado de tantas mudanças. E diante de tudo isso, o ser humano está em busca de encontrar a sua razão de existir. No meio de tantas mudanças, o homem olha para um lado, olha para o outro, e tenta achar a razão pela qual ele está aqui. Talvez bom seria se uma vida com propósito pudesse ser ministrada em todas as classes da vida, na escola secular, onde quer que fosse, para que a gente pudesse ter pelo menos um mínimo de reflexão sobre o porquê nós existimos e o para quê nós existimos. Mas a verdade é que o homem, sem conhecer a Deus e sem conhecer a razão dele existir, todos os dias ele está tentando arrumar uma causa para a sua existência, uma missão para a sua existência. E ele então, seja política, ideológica, ou defesa da natureza ou dos animais, e nós nunca vimos tantas coisas acontecerem como na nossa geração, tantos defensores e defensores de tudo.
Mas na verdade, muito destas defesas nada mais é do que o ser humano tentando buscar uma razão de existir. Na busca de tentar existir, de se encontrar, de achar a sua missão como pessoa, o homem então busca nos mais diversos lugares tentar essa resposta. Esse último semestre eu tenho investido muito tempo da minha vida em compreender um pouquinho para onde nós estamos indo, essa cultura organizacional, a cultura e os processos organizacionais, as tendências, para onde nós vamos, mudanças. Mas no meio de tudo isso, eu tenho encontrado também uma geração vazia, uma geração que não sabe para onde ir e nem o que fará. Eu ainda sou daqueles que entro no carro e ligo o rádio. Eu gosto de ouvir rádio e gosto de ouvir notícia. E hoje pela manhã entrei no carro e quando liguei o rádio, uma profissional das emoções, uma psicóloga, falava sobre o grande desafio que os adolescentes nesta geração estão enfrentando quanto à definição de futuro. E ela deu uma aula sobre isso. Eu pude pegar só parte daquele programa, mas ela falava justamente sobre isso aqui, o vazio e o desafio que as gerações têm de ter uma definição. Muda o ano, mas não muda a vida. Vou repetir isso. Muda o ano, mas a vida continua do mesmo jeito. Até o dia em que nós nos posicionarmos para isso. Por isso hoje eu perguntei a você, o que você vai fazer para fazer de 2023 um ano diferente? Eu queria que você, não vou pedir para você fazer algo que Batista não gosta, que é fala com seu irmão, a gente não gosta disso, mas fala para você mesmo assim, pergunta para você mesmo, o que eu vou fazer nesse ano novo, para que ele seja um novo ano? O que eu irei fazer no ano novo, para que ele seja um novo ano? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Esse texto tem mexido muito comigo nas últimas semanas. E esse texto falou muito ao meu coração e por isso hoje eu queria compartilhar com os irmãos. E queria que a sua Bíblia ficasse aberta e acompanhasse o texto bíblico, porque a Bíblia é a palavra de Deus. João capítulo 21, versículos de 1 a 14. Depois disto, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, ou algumas versões, o mar da Galileia. Foi assim que ele se manifestou. Estando juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. E os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus disse, jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram.
e já não podiam puxar a rede de tão grande que era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, então, ouvindo que era o Senhor, vestiu a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Saltaram em terra e viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus lhes disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e a rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar: quem é você? Porque sabiam que eram o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Uau! Irmã Sirlene, esse texto é simplesmente extraordinário. A menção de 153 grandes peixes, e o escritor é João, e o texto menciona que o discípulo que Jesus o amava, e muitos dizem que era João, ele estava lá presente, por isso essa precisão. E fizeram questão de contar o tamanho do milagre. Mas a razão pela qual esse texto tem falado muito comigo nesses dias, e eu queria compartilhar com você, é porque Deus tem falado comigo nesse texto sobre a razão da minha existência. Durante esses dias, enquanto eu estudava esse texto, por diversas vezes eu me peguei chorando diante do Senhor e de fato adorando a Deus pela sua palavra, o porquê eu estou aqui, o significado da vida, a razão de ser. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós nos perdemos na nossa jornada, e já você vai entender isso. Esse texto falou muito ao meu coração. Sabe por quê? Porque esse texto começa dizendo que Pedro e os demais discípulos estão juntos, 7 discípulos. Estava ali Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos quais nós não sabemos os seus nomes. Era a terceira vez que Jesus aparecia a eles. Era a terceira aparição de Jesus. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que Pedro parece estar meio perdido. Pedro parece estar assim, meio cambaleante na sua razão de existir, porque ao contrário de cumprir aquilo que o Senhor o tinha ordenado, que seria aguardar nas montanhas da Galileia, aguardar o mestre, ele agora volta a pescar. Pedro estava meio perdido quanto ao seu chamado. Pedro estava meio perdido quanto à sua razão de ser, porque o Senhor tinha dito a eles que eles deveriam esperar. Mas Pedro agora, ao contrário de esperar, e eles já sabiam da ressurreição, Pedro volta a pescar. E é interessante a influência de um líder na vida de outros, porque Pedro não vai sozinho. Pedro volta a pescar, mas ele leva com ele mais 6. Pedro leva estes outros 6 a estarem com ele. Pedro volta à vida antiga, e ele não volta sozinho, ele influencia outros. E aqui eu abro um parêntese: a decisão de um líder, de alguém que está à frente de algo que Deus levantou, é um detalhe importante.
Nós podemos influenciar as pessoas na nossa vida como discípulos para seguir mais a Jesus. Ou nós podemos influenciar as pessoas a voltarem a pescar. Uau! A voltar a pescar, a voltar à antiga vida. E aqui na expressão, e nós vamos estudar esse texto juntos um pouquinho nessa noite, a primeira coisa que me chama muita atenção é que muitas vezes, Pedro, na nossa jornada, nós estamos confusos em relação à nossa razão de existir, confusos em relação à nossa vocação, ao nosso chamado, confuso na vida. E é interessante, Derlei, que quando a gente olha para Pedro, nesse momento da vida dele, ele está confuso. E na confusão da nossa jornada, sabe qual muitas vezes é a nossa primeira decisão? A nossa tendência é muitas vezes voltarmos de onde nós saímos. É interessante isso, que na nossa confusão, na nossa jornada de vida, quando nós nos perdemos em relação à nossa razão de existir, Fábio, sabe qual é a nossa tendência? É voltar lá de onde um dia nós saímos. Pedro volta a pescar. E detalhe, nós não voltamos sozinhos, nós influenciamos pessoas. Quantas vezes, meus irmãos, eu tenho visto isso, e quantas vezes eu mesmo, na minha jornada de vida, na minha jornada como um seguidor de Jesus, quando muitas vezes me perco, na minha caminhada, Camila, em não saber, em titubear em relação ao que Deus quer, muitas vezes eu quero voltar para onde eu não devia estar. Quando nós nos afastamos do plano de Deus, normalmente nós temos a tendência de voltar ao que nós fazíamos antes. Agora imagina, irmão Josimar, a frustração. Eu fico pensando na frustração de Pedro, porque ele volta para pescar, e ele sai com mais 6 amigos, passam a noite inteira e não pegam nada. Meu irmão, se para mim, que sou um pescador daqueles piores que existem, quando eu vou pescar, e tem tempo que eu não faço isso, estou com vontade de fazer, passei em frente ao lago lá em Braslândia, a semana passada, e o João até já me fez o desafio, nós precisamos ir lá pescar. Se eu, quando criança, ou junior e adolescente, ia lá para aquela beira do lago de Braslândia, e quando não pegava nada, eu voltava para casa chateado. Imagina um pescador que dependia do que ele pescava para a sua sobrevivência. Como estes homens agora não estavam voltando depois dessa noite? Sabe o que isso me chama a atenção, Derlei? Que quando muitas vezes nós perdemos o foco do propósito de Deus na nossa vida e voltamos para a antiga vida, e não estou falando aqui uma antiga vida de pecado, não estou falando aqui uma antiga vida de coisas terríveis longe de Deus, eu estou falando muitas vezes de coisas até listas, coerentes, mas só estão fora do plano de Deus. Pescar era lícito, pescar era algo maravilhoso, mas não era aquilo para o qual Deus tinha chamado Pedro, aquilo que o Senhor Dalmo tinha chamado Pedro. E muitas vezes quando nós voltamos para aquilo que não é a nossa razão de ser, o propósito de Deus para a nossa vida, nós não teremos as melhores experiências, nós não iremos pegar nada. E eles não pegam nada. E tem um ponto pior, porque eles não apenas não pegam, mas Jesus chega, fala com eles, e aqui é mais uma daquelas, em que os discípulos não conseguem a primeiro momento, reconhecer que era Jesus que estava falando. Quando nós saímos do propósito de Deus para a nossa vida, Pedro, a gente volta a fazer antigas coisas, e Deus fala conosco de muitas formas, de muitas maneiras, mas a gente não consegue ouvir a Jesus, e nem mesmo quando Ele nos chama de quê? Filhos, porque olha que expressão carinhosa Ele usa, filhos, filhos,
Filhos, será se vocês têm alguma coisa para comer? Na antiga vida, quando nós saímos do propósito de Deus, e essa é uma noite muito importante para a gente refletir sobre isso, o que vai ser diferente em 23, quando nós saímos do propósito de Deus, nós voltamos à antiga vida, vivemos situações que não são bem sucedidas, e muitas vezes Deus está falando conosco, e nós não estamos conseguindo entender. E mesmo quando Ele está chamando, filhos, filhos, filhos. Mas o texto não para por aí não, continua vendo. Verso 6. Então Jesus vira para eles e dizem assim: jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande que era o quê? A quantidade de peixes. Interessante isso, Dalmo. Como mencionei, foi uma experiência tão profunda, e a quantidade do milagre era tão grande, que João faz questão de narrar a quantidade, 153 grandes peixes, e aqui, neste milagre, começam os lampejos da mudança. Diante da ordem do mestre, Camila, talvez para eles naquele momento um desconhecido, uma decisão precisava ser tomada, e isso é que me chama a atenção. E se tem uma das coisas que faz a nossa vida mudar, são as duas atitudes que eles tiveram. Primeira delas, coração ensinável. Segunda delas, estar disposto a fazer novamente algumas coisas que já tinham feito e não tinha dado certo, mas fazê-las de maneira diferente, agora com a direção do mestre. Uau! Olha que interessante. Não era fácil, Ana Vitória, depois de pescadores profissionais terem voltado, de uma noite inteira não pegar nada, e alguém chegar e dizer assim: lança a rede aqui do lado direito. Seja sincero, você lançaria? Eu acho que teimoso igual eu sou, eu ia dizer assim: olha, isso vai dar certo. Não. É muito provável que eu, na minha teimosia, sendo muito sincero, eu ia dizer assim: isso não vai dar certo, eu não vou lançar. Ainda mais, quem é você? Não sei nem quem está falando comigo. Você me manda lançar agora do lado. Passei a noite inteira batendo tarrafa aqui, meu amigo. Passei a noite inteira passando a rede aqui, não peguei nada. E agora que eu estou cansado, muito provável que eles estavam arrumando as tralhas, limpando as redes, chegando aquele momento da manhã, exaustos. Aí alguém chega e diz assim: ei, tem alguma coisa para comer? Tem não, mas joga aqui a rede do lado direito que vai ter. Duas atitudes agora deles. Primeira, coração ensinável. Porque se o coração dessa turma não fosse ensinável, a começar do de Pedro, eles jamais aceitariam ter lançado as redes. Um coração ensinável. E nós podemos ver isso com clareza. Se nós queremos um 2023 diferente, um 2023 extraordinário, se nós queremos fazer algo que faça a diferença, viver algo diferente, começa entendendo que nós precisamos de um coração ensinável. Quantas vezes, meus irmãos, a nossa vida não muda, sabe por quê? Porque o nosso coração é duro. Nós não ouvimos conselhos, nós sabemos de tudo, para tudo nós temos uma resposta pronta, e antes da gente falar, antes de alguém nos aconselhar, a gente diz assim: eu já sei, e aí eu preciso de fato lhe dizer algo: quem não tem um coração ensinável, não cresce. Pode mudar de ano, pode mudar de século, pode mudar
tudo, se não nascer de novo com um coração ensinável, disposto a aprender, vai continuar do mesmo jeito. Muda o ano, mas não muda a vida. Eles tinham um coração ensinável. Agora eles não apenas ouvem, eles se dispõem a fazer algo novo. Agora, interessante que o algo novo que eles fazem é aquilo que eles faziam antes, só que de maneira diferente. Às vezes a gente acha que a mudança da nossa vida é largar tudo que a gente já fez e ir para outro lado. Aí Jesus está nos ensinando que Ele quer aproveitar tudo aquilo que Ele já nos deu, só que agora a atitude é fazer as mesmas coisas, mas orientado pelo Senhor. Porque às vezes nós temos dificuldade de fazer as mesmas coisas, porque as frustrações daquilo que nós já fizemos anteriormente nos marcaram tanto, as circunstâncias foram tão duras conosco, as pescarias foram tão duras, que nós não conseguimos fazer a mesma coisa, mas na verdade não é a mesma coisa. Agora é orientado pelo mestre. Talvez pode parecer a mesma coisa, mas o lado do barco é diferente, e o lado do barco agora é o lado direito. Quer fazer algo novo em 2023? Tenha um coração ensinável. Faça as mesmas coisas, mas de forma diferente. E que forma diferente? Aceitando a direção do mestre. Agora o texto segue. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. E o texto segue, o verso 7. Diz que eles pegam uma grande quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, colocou a sua veste, porque ele tinha tirado a roupa e se lançou ao mar. O que isso significa, Carol? Que Pedro naquela hora, isso é uma lição preciosa, ele estava reconhecendo que ele era tão incapaz, que ele veste a sua roupa, isso é respeito, mas ele pula ao mar. Ele pula ao mar para fugir? Não, ele pula ao mar em direção a Jesus. Porque ele reconhece que as vitórias são frutos do Senhor e não nossa. Foi o Senhor, foi o Senhor. E é interessante como João menciona: é o Senhor, Pedro, foi Ele. E então eles reconhecem que foi Jesus que fez tão grande feito, meus irmãos. E é interessante que esse milagre tão maravilhoso mostra agora que eles, com um coração ensinável, estão dispostos a buscar um novo momento, de maneira diferente, segundo a vontade de Deus. E depois do milagre eles reconhecem que eles eram incapazes, que só Jesus podia fazer isso, fruto da bondade de Jesus. Então vem o reconhecimento: Ele, o Senhor que fez, é Ele, Pedro. Um dos riscos maiores que a gente corre, sabe qual é, Derlei? É quando tudo dá certo. Sabia, irmão Benhu, que um dos maiores riscos da nossa vida é a prosperidade? Porque muitas vezes, Dalma, na prosperidade, se a gente não tomar cuidado, a gente deixa o Senhor. Quando o perrengue está grande, quando a luta está grande, a gente está ali, buscando Senhor, Senhor, Senhor. Agora a coisa dá uma melhoradinha, a gente pega 153 grandes peixes. O risco que a gente corre, sabe qual é? É não reconhecer que foi o Senhor que fez, e a gente achar que foi fruto da nossa própria força. Pedro então entende isso, e ele vai em direção ao Senhor, e eles reconhecem. Agora, para mim a quarta lição foi a que mais mexeu comigo, e essa eu chorei.
Você viu como é que o texto termina? Eles chegam na praia, já tinha peixe assado, o fogo já estava aceso, já tinha peixe assado. Isso significava, em outras palavras, que Jesus está dizendo: olha, eu não preciso de vocês. Eu não preciso de vocês. Eu tenho todo o poder. Mas é interessante que ele não fala isso. Eles vêm e o reconhecem. Olha que coisa linda acontece agora. Ele diz assim: tragam alguns dos peixes que vocês conseguiram pegar. Vocês nada. Mas Jesus chama eles. Vem com aquela rede cheia, e Jesus diz assim: venham comer. A coisa mais linda que esse texto me ensinou, e eu chorei, foi Jesus dizer assim para mim: eu não preciso de você, mas eu quero que você saiba de uma coisa: eu te amo tanto que eu quero comer peixe com você, eu quero me relacionar com você, mesmo com as suas imperfeições, mesmo você não tendo nada para me oferecer, eu quero me relacionar contigo. Vem comer peixe comigo, Fabrício. Vem, Benhur, comer peixe comigo. Vem, Edna Maria, comer peixe comigo. Vem, Clemilson, comer peixe comigo. Vem, Derlei, comer peixe comigo. Jesus, irmãos, Ele é tão maravilhoso que Ele nos abençoa. Ele abençoa a nossa vida. Mas Ele não quer apenas nos abençoar e estar distante de nós. Ele quer viver as nossas alegrias conosco. Ele quer viver esses momentos conosco, porque Ele não é um Deus distante, Érica. Ele não é um Deus longe. Ele é um Emanuel. Ele é o Deus conosco. Oh, aleluia! Vem comer peixe comigo. E diz que os outros discípulos que estavam no barquinho saltaram em terra. O peixe já estava ali, a roda estava cheia. Ah, meus irmãos, e a rede também, venham comer. E ninguém tinha coragem de perguntar, porque eles sabiam que era o Senhor, porque Ele estava vivo, e Ele é o Senhor. Você quer fazer algo diferente em 2023? Você quer fazer algo diferente na sua vida? Você quer mudar a sua história no ano novo? Nesse ano que vai nascer Aleph? 4 coisas aqui, irmãos. Isso aqui impactou muito meu coração. Uma das características que mostra que nós nos perdemos, quando nós voltamos lá, fora do propósito de Deus. Nós voltamos por lugar de onde nós saímos. E Deus está falando conosco nessa noite. Deus tem isso, não é um chavão. Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem uma razão para você. Deus tem uma razão para nós. Não volte ao lugar de onde você saiu, porque lá não é o seu lugar. Segunda coisa, tenha um coração ensinável. Isso é difícil, isso dói, isso machuca a gente. Porque ter um coração ensinável, muitas vezes é ter que fazer novamente aquilo que nós já fizemos, mas fazer agora de maneira diferente. E talvez você foi tão machucado, tão marcado, as circunstâncias mexeram tanto com você, que você jamais consegue se imaginar, depois de uma noite inteira pescando e sem pegar nada, alguém chegar e dizer assim: lança do outro lado. Coração ensinável ouve, atende e lança. Faz a mesma coisa, só que agora com a direção do mestre. E quando tudo estiver dando certo,
não esqueça que foi Jesus que te deu a vitória. Foi Ele que te colocou aonde você está. Foi Ele que te colocou aonde você chegou. Você não chegou pela força do seu braço, não. Lá no final de 2023, vai que o Senhor nos dá a graça de fazer o culto de ano novo, já no nosso novo templo, pela fé. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Aí nós vamos chegar lá e achar assim, foi força do nosso braço. Não, irmãos, se isso acontecer, foi Jesus. Se Deus permitir que o ano que vem a gente termine o ano com 30 grupos pequenos, 25 grupos pequenos, se Deus permitir, glória a Deus, foi Jesus. Se Deus nos permitir ver dezenas de pessoas serem batizadas, gente ser resgatada, pessoas sendo restauradas, irmãos, foi Jesus. Se Deus nos permitir fazer uma campanha missionária maior do que a que nós fizemos até agora, irmãos, não fomos nós, foi Jesus, irmãos. Agora, mais do que querer nos abençoar, mais do que querer abençoar a nossa vida, mais do que querer nos dar 153 grandes peixes. Mãe Lidiane, chega aqui, você que está em casa, mais do que querer dar 153 grandes peixes, Jesus quer comer peixe conosco. Irmãos, eu não aguentei isso não. Jesus quer comer peixe com Fabrício, miserável pecador que agride ele todo dia. Ele mostra para mim que ele não precisa do peixe que ele me dá. Ele mostra para mim que ele tem condições de ter peixe, já estava tudo pronto, mas mesmo assim ele diz assim, vem comer comigo. Sabe por quê? Porque eu sou aquele mesmo que na viração do dia, eu falava com a minha criação. Eu sou o mesmo que no dia em que ele sumiu, eu disse, Adão, aonde tu estás? Eu sou o mesmo que quando o homem estava afastado de mim, mesmo sendo Deus, não tomou isso por si, mas veio aqui em forma humana. Sabe para quê? Para morrer numa cruz, e hoje dizer para mim e para você, eu quero comer peixe com você, eu quero ter intimidade contigo, eu quero dividir o pão com você, eu quero estar com você. Você quer ter um ano de 2023 extraordinário? Coma pão e peixe com Jesus, esteja com Jesus, deixa Ele curar, deixa Ele mudar a sua história, deixa Ele transformar o teu coração. Ele tem algo novo para você, Ele tem algo novo para a sua vida. Só basta ter um coração ensinável e está disposto a fazer as mesmas coisas, mas agora orientado pelo Mestre. Ele não te mandou deixar de pescar. Interessante isso. Ele só te mandou jogar a rede do lado certo. Uau! Eu queria que você ficasse de pé. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Quanto mais eu estudo a palavra, mais eu fico encantado. Como Deus é maravilhoso. Como Deus fala conosco. E quando a gente chega aqui, nesse último dia, irmãos, de 2022, Ele está dizendo para nós, irmão Josimar, em algum momento da nossa jornada a gente pode se perder. Ele está dizendo para nós, Derlei, que em algum momento a gente pode perder o foco. E quando a gente perder o foco, Ele está dizendo para nós, sabe qual é um medidor? Olha que interessante isso. Sabe qual é o indicador que você está perdendo o foco? É quando você volta a pescar. É quando você deixa de fazer aquilo para o qual Deus te criou para fazer.
Quando você vai perdendo a alegria, você vai perdendo o regozijo diante de Deus, você vai perdendo a satisfação diante de Deus, e aí você volta a fazer, as coisas vão dando errado, não prosperam muitas vezes. Por quê? Porque o seu coração não está ali. Você é até grato, mas a sua vida não está ali. O seu coração não está naquele lugar, porque você sabe o que Deus te criou, mas às vezes Deus tem falado, mas a dor é tão grande, que às vezes a gente não ouve. E Deus está falando conosco hoje. O que é que vai ser diferente no próximo ano? O que você vai fazer diferente? Você vai ter 365 oportunidades de fazer algo diferente. Qual vai ser a primeira coisa? E ele diz: tenha um coração ensinável. E jogue a rede do outro lado. Me glorifique e venha comer peixe comigo. Venha comer peixe comigo. Venha comer peixe comigo. Eu quero comer peixe com Jesus. Eu quero comer peixe com Jesus. Eu quero estar na mesa com Jesus. Você sabe que Deus falou com você hoje. Você que está em casa, que entendeu esta palavra. Nós não podemos terminar uma mensagem como essa e não ter uma oportunidade de apelo. Você que entendeu que Jesus está falando ao seu coração e quer algo novo da sua vida no próximo ano. Você que está em casa, eu queria que você escrevesse apenas no chat: eu quero comer peixe com Jesus. Eu quero comer peixe com Jesus. Agora você que está aqui na igreja, você que está aqui presencialmente, e entendeu a revelação de Deus para o seu coração. Revelação, irmãos, não é adivinhação. Revelação, irmãos, e Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer. Mas profecia, irmãos, é quando a palavra de Deus é explanada e o nosso coração arde. Se você entendeu a profecia do Senhor hoje no seu coração, a palavra de Deus falando com você, e Ele dizendo para você que algo novo precisa acontecer, e você quer comer peixe com Jesus, eu queria que você saísse do seu lugar, e numa atitude muito simples, viesse aqui à frente, ao meu lado esquerdo. De maneira simples, você vai estar dizendo: eu quero comer peixe com Jesus. Eu queria te convidar a tomar essa decisão hoje, que eu queria orar com você. Eu queria que você corajosamente, as circunstâncias já foram tantas, mas hoje você entendeu, Jesus falando com você. Eu queria que você saísse do seu lugar, e eu quero orar com você. Eu não sei quem estará aqui à frente, eu já estou de olhos fechados, e eu só irei abrir o meu olho quando você já estiver no seu lugar. Você que está no chat agora, fala para Jesus. Hoje Ele está falando para você: eu tenho um ano novo para você. Eu tenho algo extraordinário para você. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Tua revelação, que é viva e eficaz, e ela corta o nosso coração, Deus. Deus, a Tua palavra é linda, Senhor. A Tua palavra, Deus, é extraordinária.
Glórias a Ti, que é o Deus da palavra. O Senhor é o Verbo, Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. Obrigado porque o Senhor quer comer peixe e pão conosco. Obrigado que o Senhor nos dá a chance de recomeçar da maneira certa. Deus, nos dá um ano novo, nos dá um ano diferente. Nos dá um 2023, Pai, totalmente diferente do que foi este 22, o 20, o 21, o 18, o 17. Deus, que seja um ano ímpar na nossa vida, que seja um ano, Deus, extraordinário na Tua presença. Nos dá discernimento espiritual para jogar a rede do lado direito, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. Oh Deus, mas mais do que isso, nós queremos comer peixe com o Senhor. Nós queremos, Deus, na Tua presença estar. Nós queremos, Deus, na Tua presença caminhar contigo. Tem misericórdia de nós, Paizinho. E nos dá, Deus, um ano novo diante do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria que você pudesse voltar para o seu lugar. A igreja ainda vai estar de cabeça baixa e de olhos fechados. Só pediria a nossa equipe de adoração que viesse aqui. Só pediria a nossa turma e nós vamos adorar ao Senhor.